Graça e paz. Nós vamos estar orando a Deus pedindo que ilumine a nossa mente. O que vamos falar hoje, nós já conversamos um pouco ou muito pela manhã. Então, pela manhã nós falamos a parte técnica do texto, a teologia do texto, e agora eu quero trazer uma pregação em cima daquilo que conversamos pela manhã, eu, o seminarista Lucas, e as pessoas estão acompanhando, graças a Deus, acompanham a nossa EBD, acompanham o nosso culto de quarta-feira, acompanham o culto domingo à noite. Olha, graças a Deus, né? Isso nos incentiva, nos motiva aqui. Isso fez com que os irmãos trabalhassem, colocassem também no YouTube ao vivo. Então, algumas pessoas estão me mandando foto das famílias assistindo na televisão. Então, eu quero que você faça isso também, tá bom? Tira uma foto aí na televisão e mande para a gente também, assistindo esse nosso momento de louvor. No final vamos ter um momento específico para isso. Você tira essa foto, depois você me manda e a gente vai fazer um painel grande para a gente colocar isso, porque vai ser só lembrança. Nós vamos continuar cultuando a Deus pelo YouTube, colocando no YouTube, colocando no Facebook, mas a igreja vai voltar em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, e quando você abre, vai lá, abre a sua Bíblia, nós vamos estar orando, pedindo a Deus a iluminação. Ore comigo quem já abriu em Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse momento, mas agora precisamos muito da iluminação do Senhor para compreendermos a Tua santa palavra. Fale ao nosso coração, Deus, e muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então você pode abrir a sua Bíblia, ler comigo agora, Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Para lembrar você que não acompanhou a nossa EBD, também lembrando que vai ficar registrado no nosso YouTube, então para você lembrar um pouquinho, você que não assistiu, poder ter essa informação. Essa cidade de Filipos foi uma cidade muito conhecida e importante, né? Filipenses seria hoje o início da Europa, né? Então, na verdade, o apóstolo Paulo, seguindo para um determinado lugar, Deus manda em sonho, ele ouve em sonho um varão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo muda o seu rumo e vai para Filipos. Essa cidade, como eu já disse, é antiga, uma cidade grega, antes grega e agora romana, mas ela tinha por nome Crênides, era uma cidade antiga, e esse termo queria dizer o quê? Queria dizer lugar das fontes. Então, um lugar que tinha muitas fontes, águas. Você ouviu falar das águas gregas, né? Dizem quem já viajou para lá, muitas fontes, a água é boa, límpida. Bem, essa era a cidade. Em 360, o pai de Alexandre o Grande, Filipe, toma a cidade e pensa: que nome dá para essa cidade? Que nome dá? Ele dá o próprio nome dele. Filipo, por conta de Filipe, o pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia. Então a cidade tem esse nome por causa disso. Em 167, Roma domina aquele mundo conhecido. Agora a cidade é romana, mas eles não mudam o nome, continua com o nome. E com o passar do tempo, eles tornam aquela cidade, após uma guerra, eles tornam aquela cidade uma colônia romana. E com todos os direitos de colônia, a cidade se torna uma cidade que tem alguns privilégios. E aí passam a morar lá algumas pessoas que serviam o Império Romano. Soldados aposentados, alguns soldados da ativa, poucos judeus. Tinham poucos judeus, mas também estavam lá. Então era uma cidade, para você ter a ideia da importância dessa cidade. E não foi Paulo que escolheu ir para lá. Deus mandou Paulo. Deus mudou o rumo de Paulo para chegar até lá. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 12, eu vou ler para você, o texto diz que a cidade era importante,
Quero lembrar você, se você lê Atos com tranquilidade, você vai perceber que em um certo momento passa-se a falar, né, na primeira pessoa. Então você percebe o seguinte, parece que Lucas se envolve, né, nessa história toda e começa a seguir com os irmãos Paulo e Silas. E aí Lucas começa a narrar tudo isso. E aí no versículo 12, Lucas vai dizer assim: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Olha, então Lucas vai dizer que eles chegaram a essa cidade, primeira da Macedônia, ou seja, na importância do Império Romano, na entrada ali para a Macedônia, era a primeira cidade. E é bom você olhar os mapas e acompanhar. Paulo ali começa a seguir o litoral, e ele vai. Paulo queria ir para um outro lugar, mas Deus o manda para ali, e ali ele segue, e vê que a cidade é importante. Eles ficam ali alguns dias, mas alguns dias aconteceram coisas grandiosas, e uma igreja surgiu ali. Aí você pergunta, pastor, o que aconteceu ali? Essa foi a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo já chega na cidade, e Paulo certamente procura sempre uma sinagoga, mas o texto não fala de sinagoga. Também nas escavações, até agora não apareceram sinagogas, pelo menos antigas, a esse ponto, do primeiro, segundo, primeiro século, que o que importava agora, não tinha sinagoga. Então Paulo vai a um rio. Eu acho que as pessoas que adoravam a Deus iam para um lugar adorar, possivelmente, e lá estava uma mulher. Paulo chama o lugar de oração, ou seja, Lucas chama o lugar um lugar de oração, e eles vão lá orar, e lá orando, uma mulher se converte. A história é longa, por isso eu tenho que ser bem rápido. O nome dela é Lídia, e ela trabalhava com púrpura, ela fazia, né, ela pintava, ela tingia tecidos, possivelmente assim, e a mulher era uma mulher comerciante. Ela, se tivesse marido, teria citado o marido, possivelmente era uma senhora que tinha muitas pessoas em sua casa, mas que não era casada. Essa mulher, então, tem essa importância, porque a casa dela se torna um ponto de pregação do Evangelho. Importante destacar que a história ali continua. O apóstolo começa a orar, a trabalhar, vamos pregar o Evangelho nesse lugar, começa a pregar o Evangelho ali, milagres começam a acontecer. E diz o texto que todo dia, lá em Atos 16, todo dia que ele saía, uma mulher, uma jovem, que era adivinhadora. Então é bom você perceber que a cidade ainda tinha esse envolvimento sincrético, muitas religiões e coisas, as pessoas criam em muitas coisas, em muitas formas, e até erradas, mas Paulo estava ali para pregar o Evangelho. Mas quando ele saía, sempre a menina falava: esses aí são os servos de Deus que estão pregando o caminho da salvação. Não é bom a pessoa falar isso quando você sai? Pessoal, você sai, esse é o Januí aí, é o servo de Deus. Só que Paulo entendeu, sabia o que estava por trás disso. Era verdade o que ela falava, não tinha nada de errado. Pelo menos o que ela falava, mas Paulo sabia que era o inimigo ali e tentando usar de artimanha. Paulo um dia falou assim, olhou para Silas, eu imagino, né? Olhou para Silas e falou assim, agora, vamos agora. Sai dela em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Diz o texto que o espírito saiu dela. O espírito de adivinhação, esse era o nome, a ideia que se dá, mas era o próprio demônio. Saiu dela, já não podia mais adivinhar nada. E começou a dar prejuízo para os seus senhores. Pessoas ganhavam dinheiro com isso. Que absurdo, né? Mas a gente precisa ir muito longe para ver realidades como essa. Bem, mexeu na questão econômica novamente. Como o fato vai acontecer também em Éfeso. Da mesma forma, Paulo vai mexer na situação econômica. Muitas coisas na vida mexem na situação econômica. E quando mexe no bolso, as pessoas gritam, brigam. E aí eles fizeram algo totalmente errado. Correram atrás de Paulo, pegaram Paulo, deram a surra em Paulo, deram varadas em Paulo. Eles não sabiam que Paulo era cidadão romano. Não sabiam, mas assim fizeram. Ainda levaram Paulo para a cadeia sem um justo julgamento. Olha, quem estudou direito sabe a importância do direito romano. Paulo poderia correr atrás disso, mas na hora ninguém quis ouvir, pegaram, arrastaram, levaram, preso, ficou preso.
Por volta da meia-noite, o chão tremeu. Pastor, mas terremoto pode acontecer? Pode, mas aquele foi de Deus. Tem terremoto que é de Deus. Tem terremoto que é para libertar. Tem terremoto que é para mexer. Tem terremoto que é para quebrar cadeias. Quem sabe agora Deus está quebrando cadeias na sua vida, na sua história. Olha a experiência de Paulo nessa cidade. Foi preso. Tá reprisando uma novela. O pastor agora vai ficar fazendo propaganda de novela, não, mas uma novela muito legalzinha. Aí eu falei, pastor, não tem como, eu tenho que falar. E essa novela, o camarada fala assim, tudo de ruim que acontece é para melhorar. Só aquilo já me atraiu, aquela história, tudo de bom, e é para melhorar. E acontece muita coisa ruim na vida do cara mesmo, acontece. Mas depois eu sei que vai melhorar, porque se ele fala isso é porque vai acontecer. Uma pessoa inocente, se envolve na sociedade. Irmão, pense assim na sua vida agora. Eu não estou falando de mim, estou falando da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo está falando isso para esse povo aqui. O que aconteceu de ruim na minha vida foi para melhorar, o que acontece de ruim na sua vida é para melhorar. É o que ele está dizendo aqui para aquelas pessoas. Porque ele já começa tendo essa experiência. Poderia ser a experiência de outra cidade, mas ali aconteceu isso. Ele vai preso e o chão treme, o terremoto aconteceu. As celas se abrem. E aí você pensa, está na hora de fugir. Mas ali valeu muito mais a honestidade de Paulo. E o Paulo entendendo que Deus é que coordena todas as coisas. Deus é que é o dono de todas as coisas. Deus é soberano. E Paulo falou, olha, Deus me deu essa oportunidade, não é para fugir. Às vezes a gente não entende as oportunidades, né? A pessoa recebe um dinheiro a mais e fala assim, glória a Deus, um dinheiro a mais. Aquilo ali não é oportunidade para você ficar com dinheiro a mais. Aquilo ali é oportunidade para você devolver o dinheiro e falar, olha só. Um homem acha uma mala com muito dinheiro, já aconteceu isso no Brasil pelo menos umas 2 vezes. Essa foi no aeroporto em Brasília. E o cara não cansa enquanto não acha o dono da mala, e quando abre a mala, cheio de dinheiro. E o cara até deu uma ajuda lá para o camarada que não tinha uma vida, mas é por uma questão de oportunidade. Estou dizendo para você, esse período que você está passando agora é uma oportunidade de você mostrar o poder de Deus. Não é para você ter vantagem das coisas, não é para você buscar vantagem ou para você ficar se aproveitando das pessoas por conta da situação que as pessoas estão. As pessoas estão tristes, estão mesmo curvadas, estão passando dificuldade. É a hora de você mostrar que você é cristão. Paulo aproveitou aquela oportunidade e fugiu, foi isso? Não, Paulo não aproveitou a oportunidade para fugir. Paulo aproveitou a oportunidade para dizer, estamos todos aqui, fique tranquilo. Quando ele olhou o cara lá com a espada tentando se matar, né? Estamos todos aqui. Na verdade, Paulo podia falar assim, deixa ele morrer. Aqui eu sou inimigo dele agora. Nós não somos inimigos de ninguém. Tem gente usando igreja para ser contra fulano, contra ciclano, contra betano. Sou nada. Eu prego o evangelho, eu falo da palavra de Deus. Os inimigos do reino de Deus, Deus que vai resolver com eles. Queremos taxar as pessoas. E aí começa a igreja a se envolver na política, começa as pessoas a se envolver em tudo para ter vantagem para si. Não aproveite a oportunidade para isso, não. Aproveite a oportunidade agora dessa pandemia para ser cristão de verdade. Aproveite a oportunidade para cuidar das pessoas. Aproveite a oportunidade para dar amor. Aproveite a oportunidade para abraçar. Aproveite a oportunidade para ser crente, para dar um testemunho. Paulo aproveitou a oportunidade para dar o testemunho. E ele não fugiu. E ele e Silas estavam cantando e foram lá e falaram, estamos todos aqui. O cara respeitou eles. O que é isso? Não, está todo mundo aqui. Foi lá, todo mundo. Paulo tinha passado por um naufrágio difícil, né? Vai passar depois em Roma, quando ele escreve a carta. Lá, quando ele está em Roma, antes de chegar a Roma, ele escreve a carta. Aqui no capítulo 16, Paulo nem sabe tudo que vai passar, mas ele vai passar por outra situação difícil, onde ele vai ter que liderar, vai ter que ser líder em meio a um naufrágio. Aqui, Paulo é líder em meio a um problema que acontece numa prisão. E ele não faz a revolta dos presos, pelo contrário. Ele tranquiliza. O camarada respeita Paulo. Leva Paulo para casa, possivelmente a casa dele
era do lado da prisão, e era assim que funcionava. E se os presos fugissem, ele pagaria com a vida, por isso ele ia se matar. Ele leva Paulo para a casa dele, Paulo e Silas, lava Paulo e Silas, deixa eles tomarem banho lá por conta dos vergões que ficaram, cuida deles, deu comida a eles, conversou com ele. Paulo ora com a família, ele se converte, e Paulo batiza todo mundo de uma vez só. Você vê que no Novo Testamento tem esse negócio de classes catecúmenos, 1 ano, 2 anos e tal. Imagine, nós temos alguém para batizar, agora entrou a pandemia e estamos aí, ó. Paulo chegou lá e pum. Paulo volta, dá a entender que Paulo vai voltar para a prisão. Paulo vai voltar. Quando Paulo chega lá, Paulo diz assim: olha só, tem um problema, eles fizeram isso com a gente, mas não deveriam ter feito não. Não demora muito, vem um documento dizendo que eles deveriam ser soltos. Olha só que interessante. Paulo podia parar tudo ali e falar assim: ó, para tudo, agora eu vou recorrer. Paulo só reclamou, Paulo falou a verdade. Não podiam ter feito isso, sou cidadão romano, os caras ficaram tremendo de medo. E agora o que vai acontecer com a gente? Porque ali Roma era o auge, todos eles sabiam da importância e do direito romano, que as pessoas podiam buscar os seus privilégios, o seu direito. E Paulo tinha um privilégio por ser cidadão romano, era respeitado em todo aquele mundo antigo, aquele mundo habitado, domínio do império. E aquele povo ia fazer isso com um cidadão romano como Paulo, mas ele dá a entender que ele ia fazer alguma coisa, mas não, o texto não diz mais nada. Ele sai dali e vai para a casa de Lídia, ele vai reunir com os irmãos. A história continua, a igreja desenrola, muitas coisas maravilhosas devem ter acontecido ali, mas Paulo vai embora. A Bíblia diz que eles ficam poucos dias ali, então ele vai embora, se torna uma igreja. Paulo passa por tudo que ele tinha que passar: sofrimento, dor, perseguição, naufrágio. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 27, o apóstolo Paulo, o texto que eu li foi 1 Coríntios, tá? O da ceia. A 2 Coríntios, capítulo 11, 23 a 27, parece, o texto é muito parecido, né? Só muda de primeira para segunda. Paulo está falando dos sofrimentos que ele passou como servo de Deus. Aprendi, e ele vai dizer muitas coisas, e aqui para esse texto ele vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser humilhado como ser exaltado, de tudo, em todas as circunstâncias já tive experiência, fartura, fome, abundância, escassez, mas tudo posso passar naquele que me fortalece. Quando ele vai dizer isso, ele já... Por que foi Roma, pastor? Que eu vou lá no capítulo 1, o versículo 13, e a palavra de Deus diz assim, olha o apóstolo Paulo fala, 1:13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, porque ele está envolvido na questão romana, tá certo? Ele podia estar em Cesareia, ele podia estar em Éfeso, que há discussões sobre a prisão de Éfeso, mas a prisão aqui é em Roma. O apóstolo Paulo está em Roma, possivelmente. Lá também no capítulo 4, também, no mesmo texto, no versículo 22, olha só o que ele diz, o versículo 22, dá a entender também que a prisão é em Roma. Ele diz assim, ó: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Casa de César, capital do império. Então, aí há muitas discussões sobre onde ele estava preso, mas não tem como. Aqui está claro que ele possivelmente está em Roma. Vamos ao nosso texto, vamos lá. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas me faltava oportunidade. Ou seja, eu fiquei alegre, muito alegre, sobremaneira no Senhor. Olha, eu quero dizer para você que o termo alegria aparece 16 vezes, porque exatamente alegria, envolvido as desinências de alegria, 16 vezes no livro. Então é um livro pequeno que tem muita alegria. Olha, é um livro em que Paulo está preso e tem muita alegria. Alegria é uma palavra importante. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, se ele falar outra vez digo 15, 16 vezes, olha quantas vezes vai dar. Alegrai-vos, 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 alegrai-vos.
Não era para eu estar alegre porque eu estou aqui preso, não posso sair da minha casa. Em prisão domiciliar, Paulo sabendo que ia morrer. Deus já estava colocando no coração dele. Ele vai ser decapitado depois disso, fora dos muros de Roma. Não vai ter nem lugar para sepultar. Uma senhora por nome de Luciana, isso diz a tradição, vai ceder o túmulo. Mas vamos lá, ele está alegre. Você pode estar alegre na pandemia? Pode estar alegre na quarentena? Você pode estar alegre, não é uma falsidade, não. Vai fazendo o que dá, irmão. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado. O que ele está dizendo? Mais uma vez vocês estão me ajudando financeiramente. Você lendo outras partes do texto vai perceber que essa é a ajuda. O apóstolo Paulo, a igreja de Filipe não largou Paulo, não deixou de abençoar Paulo. A gente sabe, Paulo trabalha fazendo tendas, em Coríntios está claro isso, né? Ele trabalha com Áquila, com Priscila, isso vai acontecer depois, capítulo 18, lá de Atos, ele vai passar depois por lá. Mas aqui essa igreja sempre arrumou uma forma e enviava alguém sempre para levar uma ajuda para ele. Agora ele preso, mas era uma prisão que Lucas diz que ele conseguia pregar o evangelho mesmo preso, então ele tinha condição de escrever as cartas e mandar. Paulo estava ali só fabricando, ele estava preso para fabricar as cartas, o que nós temos hoje, muitas delas, não foram todas, claro. Algumas foram escritas, chamadas cartas da prisão, as outras não cita prisão, então possivelmente não são, mas pelo menos 3 a gente tem certeza que são. O apóstolo Paulo então escreve da prisão, está lá, e ele recebe apoio da igreja de Filipe. Que benção, ele diz assim: renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas agora mais vos faltava oportunidade. Ou seja, vocês cuidaram de mim antes, depois não teve oportunidade, porque era difícil, agora como ele está com lugar fixo, eles enviaram um portador para ajudar, e Paulo envia esse homem com a carta. Veja bem, o homem chega com a ajuda financeira, Paulo escreve uma carta para esse povo de Filipe. Olha o que diz o versículo 11: digo isto não por causa da pobreza. Olha só, eu estou falando isso, não é porque eu fico chateado de ser pobre não, de estar pobre não. Não é por isso não, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha aí a ideia da alegria de novo, né? Com uma outra palavra, mas a ideia da alegria. Aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. A alegria do Senhor se aprende. Por que você está alegre? Porque você tem boas perspectivas de vida. Por que você está triste? Porque tem mais perspectiva de vida. Se for olhar bem, todos nós deveríamos estar tristes agora. Mas se for olhar bem melhor, todos nós deveríamos estar alegres agora. Que é isso, pastor? Deveríamos estar tristes por causa da pandemia, mas deveríamos estar alegres porque temos Jesus no nosso coração. Você não pode passar o tempo todo triste e ter uma perspectiva ruim de vida. Tem coisas boas acontecendo na sua vida. Pastor, só fala porque não é você que está no hospital agora. Enquanto o senhor está pregando, eu estou aqui no hospital, passando por isso, por aquilo. Não é você que perdeu um familiar e outro. Você pode estar triste sim, irmão, mas é momentânea, mas a alegria do Senhor, ela superabunda na sua vida. Ela é acima de todas as coisas, ela enche você. Como se diz o texto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou a tristeza, superabundou a alegria do Senhor. Se você está passando agora por um momento de tristeza, você prepara aí, hein? Tem coisa boa chegando. Tem um louvor que toca assim, né? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Eu não sei o que, mas eu vou ter boa perspectiva de vida. Eu nunca vou olhar para o futuro e dizer, estou perdido agora. Só se eu estiver morto. É isso que eu vejo em Paulo. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Paulo. Ele preso, começa a escrever uma carta incentivando o povo. Ele pastoreou as pessoas através dessa carta. Ele agradeceu, ele falou da soberania de Deus, ele falou de Jesus. E ele ainda combateu aqueles que estavam pregando coisas erradas. Pessoas que achavam que o povo tinha que servir a Deus como os judeus serviam. Olha só, que coisa errada. Paulo está ali, preso, falando da palavra. Olha o versículo 11 que eu li para você agora. Aí vamos para o 12. Diz assim, tanto ser está humilhado, como também ser honrado.
de tudo e em todas as circunstâncias, já tem experiência de fartura, de fome, de abundância, de escassez? Tanto sei, vamos pela primeira parte, tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. Poderia ser o contrário. Vamos lá, vamos analisar de forma contrária. Tanto sei ser honrado, como ser humilhado. Eu não preparei isso que eu vou falar agora, né? Mas eu lembrei, quando eu pensei, agora li isso aqui, eu pensei logo. Um jogador de futebol, um maestro da bola. É bonito ver. Não só porque jogou pelo Fluminense também, mas jogou também no Flamengo, jogou na seleção brasileira, jogou no Grêmio. Camarada, pega com classe a bola, né? Tem gols dele pela seleção, gols maravilhosos. Você vai rever pelo Barcelona, acho que foi Barcelona, sei lá, o time de fora. E você vê o camarada, você fica doido, bota lá na internet. Vou dar o nome dele daqui a pouco. Rico. Bem, escolhia quem quisesse para estar com ele, porque todo mundo queria estar com ele. Tem dinheiro, né? Foi preso por falsificação. Nada contra, eu amo o povo paraguaio. Mas uma coisa estranha foi que ele foi preso por falsificação num lugar onde tem muita falsificação. Entendo. Ele entendeu, está preso, agora prisão domiciliar. Que coisa. Honrado e humilhado. Talvez ele tenha sido humilhado quando novo, depois foi honrado quando virou o tal, e humilhado agora. Pode ser que ele seja honrado depois de novo, eu acredito. Aliás, antes de passar por tudo isso, estava marcada uma homenagem para ele, não só lá no Paraguai, mas no Brasil. Uma televisão, uma rede de televisão ia passar os gols dele. Depois, não sei, entrou a pandemia, tudo isso, bolou tudo. Eu não estou falando, não sei o comportamento dele, não conheço ele. Estou falando, já pensou passar por isso? Que coisa horrível. Paulo era do Sinédrio. Paulo estava coordenando uma mini milícia para correr atrás dos crentes e matar todo mundo, prender, fazer, sei lá. Paulo era o cara ali, ó, vamos lá, deu a carta lá para o Sinédrio autorizou. Vai lá, Paulo, faz o que você quiser contigo mesmo, ele vai. Mas Deus o joga no chão. Jesus o converte, eles ficam cegos por 3 dias. A humilhação que deu vida a Paulo. Ele está dizendo que tanto sabe ser honrado como ser humilhado. Eu estou trocando, porque ele coloca primeiro humilhado e depois honrado. Paulo vai para conviver com a igreja e as pessoas começam a ter preconceito contra ele. Fica claro isso. Rebatem ele, fogem dele. Paulo apanha, Paulo é preso, Paulo tem que descer por uma corda para fugir. Um homem que tinha honras, possivelmente tinha até empregados, cidadão romano, ou o pai dele tinha comprado ou adquirido, ele não era romano de nascimento. Um homem que estudou aos pés de Gamaliel, a escola de Gamaliel, uma famosa escola farisaica. Quem é esse cara? Honrado e agora humilhado, mas feliz por ser humilhado. Tanto sei ser honrado, humilhado. Ele coloca ao contrário, tanto sei ser honrado, quanto ser humilhado. Humilhado e honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência. Não sei se você já passou por tudo na vida. Eu tenho mais de meio século de vida. Eu não passei por tudo. Até porque a gente, quando passa alguma situação na infância, a gente não lembra muita coisa. Lembra as coisas mais marcantes. Mas depois a gente vai passando por outras. E você começa a olhar a vida de uma forma assim diferente. Alguns olham com muito medo para a vida, outros olham com uma boa perspectiva de vida, porque já passaram tantas coisas. Isso é pinto, isso é bobagem, dá para seguir. Eu imaginava que a pandemia seria pouco tempo, aumentou um pouco mais. E você deve estar passando pela mesma situação que eu estou agora. Eu digo, tanto sei ser humilhado como ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tive experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. É complicado, porque algumas pessoas têm uma experiência de escassez e depois, quando tem abundância, joga fora. A gente não vê isso. Mas Paulo está dizendo o seguinte: não é que você vá jogar fora, ou ter de mais, ou ter de menos. Ele está dizendo o seguinte: eu sei tudo. Eu sei tudo. Eu já passei por tudo isso.
Não é isso, eu não estou reclamando porque eu estou pobre e agora vocês têm que me ajudar, não. Não tem problema, eu já passei por tudo isso. Deus já me fez passar por tudo isso. E Ele diz assim, olha só, tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo muito falado, um dos mais utilizados na Bíblia Sagrada, sem o contexto. E a gente usa para adquirir poder, para dizer que é poderoso, mas na verdade, você entendeu junto comigo o que o texto está dizendo? Tudo posso naquele que fortalece, está dizendo assim, ó, eu posso passar todas as coisas, porque alguém me fortalece. E eu pergunto a você, quem te fortalece? Pastor, quando eu vou na igreja eu saio diferente. Não, quem te fortalece? Pastor, quando eu tomo a ceia eu fico diferente. Quem te fortalece? É bom se envolver aqui na igreja, estar conosco. Estou doido para voltar logo. É bom participar da ceia, estar com os irmãos, chorar. Muita gente chora na ceia. A ceia aqui, uma das coisas mais maravilhosas nessa igreja é o dia de ceia. Mas quem me fortalece é o Senhor. Deus usa a ceia porque é um meio de graça. Deus usa o culto. Mas Deus usa pessoas aí do teu lado. E Deus está usando agora o YouTube e o Facebook para chegar até você esse momento na tua igreja aqui. Você entende isso? O que me fortalece é o Senhor. Pode não ter ceia, pode não ter o templo para ir agora, pode não ter YouTube, pode não ter Facebook, eu não sei o que, mas onde você estiver, esteja sozinho, acompanhado, podendo abraçar pessoas, não podendo, com medo da doença ou sem medo da doença, tendo a mesa cheia ou tendo a mesa com pouca coisa. Jesus é que te fortalece. Glória a Deus. Não pode ser muito longo o culto. Fica muito longo, eu vou terminar. Eu quero ler com você o capítulo 4, versículo 4 ao 7, que diz assim, ó. Se você está com a tua Bíblia, leia comigo aí. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quero dizer para você que essa pregação, primeiro foi para mim, e que sirva também para você. Deus abençoe você e a sua família. Você é um servo abençoado, você é uma serva abençoada. Nós vamos estar orando, cantando mais um louvor, e você vai participar conosco desse louvor. Graça e paz. Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui adorando o teu nome. Que o Senhor possa continuar abençoando a nossa vida, recebendo o nosso louvor, abençoando essa pessoa que está na sua casa, que está no seu trabalho, onde estiver, acompanhando agora, Deus, esse momento de adoração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.